Vamos continuar hoje vendo a igreja como a noiva de Cristo. Como o apóstolo Paulo colocava a igreja em relação a Cristo. Assim como a noiva em relação ao noivo, como a esposa em relação ao esposo. Era uma figura de como os maridos devem tratar as esposas. Ao ver como Cristo trata a igreja, os maridos devem ver como devem tratar as suas esposas. Após preparar a noiva, como vimos ontem, ele a apresenta para si mesmo. No casamento, na época de Jesus, na época de Paulo, a noiva era preparada na sua casa e depois ela era apresentada ao noivo. Ela era preparada pelas amigas, pelos parentes, pela mãe e depois apresentada ao noivo. Entretanto, irmãos, a igreja é preparada pelo próprio Cristo. O próprio noivo é quem prepara a noiva. Veja o verso 27 que lemos ontem. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Portanto, irmãos, é o Senhor Jesus que apresenta a noiva. Jesus é o noivo que apresenta a noiva. Vamos recapitular o que o apóstolo Paulo mostrou com relação ao casamento, a ilustração do casamento para mostrar a relação entre Cristo e a igreja. Primeiro, o noivado. Efésios 5, verso 25. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Cristo se deu como dote. Cristo pagou o dote para poder desposar a igreja. Mas ainda agora no verso 26, a preparação para a cerimônia do casamento, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Cristo se empenha para santificar e purificar a noiva, a igreja. Purificá-la por meio da água do batismo e da palavra, a palavra empenhada, ou seja, a salvação prometida a todos os crentes. Após isso, o verso 27 mostra a cerimônia do casamento propriamente dita, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo apresentará a noiva por ocasião da sua volta. Veja o texto de 2 Coríntios 11, 2. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. O apóstolo Paulo estava falando aos coríntios. Eu tenho preparado vocês, eu tenho preparado a igreja, eu tenho preparado a noiva para apresentá-la como uma virgem para o seu marido, para apresentá-la a Cristo. Quando vai se dar isso, irmãos? No momento glorioso da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Na volta do Senhor Jesus Cristo, a igreja vai ser apresentada, vai encontrar-se com o noivo. A igreja vai encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto que está na nossa lição. Quando Paulo retratou Cristo apresentando a igreja a si mesmo, fez referência a esse grande cortejo e ao momento da apresentação. Ao fazê-lo, mostrou um retrato comovente do retorno de Cristo como uma futura cerimônia de casamento, quando o longo noivado entre Cristo e sua igreja estará completo e o casamento será celebrado. Sabe, irmãos, esse cortejo, essa igreja, vem caminhando durante 20 séculos, aguardando o encontro com o noivo. A grande festa, irmãos. Os casamentos em geral, sempre têm festa. Pode ser uma festinha pequena ou uma grandiosa festa. Mas esse casamento, irmãos, esse encontro da noiva, a igreja, com o noivo, o Senhor Jesus Cristo, vai ser a maior festa que já houve no universo. O encontro dos seus filhos com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. O casamento é sempre uma cerimônia solene, mas é também uma cerimônia festiva. A Bíblia apresenta, irmãos, que vai haver esse encontro
entre a noiva, a igreja, e o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Para a igreja, irmãos, para os santos, aqueles que forem salvos, será uma festa sem fim. Uma festa que se inicia quando você se batiza, quando você se converte, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você vive aqui nessa terra os momentos que o Senhor te deu. Mas especialmente, irmãos, essa festa continua após a ressurreição, após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Será uma festa sem fim. Mas sabe o que é mais bonito de tudo isso, irmãos? Nós somos convidados para essa festa. Nós somos convidados para essa festa magnífica, para essa festa brilhante, para esta santa festa. Nós não podemos faltar, irmãos, nós não podemos desprezar esse convite. O convite de estarmos na festa de casamento, nas bodas do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, da qual nós devemos fazer parte. Então eu quero dizer o seguinte: te prepara para esse casamento, te prepara para essa festa, prepara tuas vestes para essa festa. Você é convidado e você deve participar. Você e eu devemos participar desta festa. Eu quero nos encontrar com cada um de vocês nesta festa de casamento, o encontro do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Deus nos abençoe para que a gente possa realmente participar desta festa, participar intensamente da festa quando ela se realizar, mas participarmos já antecipadamente dessa festa, agora que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo.